E aí nós temos 2002, que é realmente um outro marco e muito importante, que é, primeiro, tem uma situação que eu reputo importante, é que Fernando Henrique funcionando como, digamos, eu não digo árbitro no sentido, mas dando a garantia de que o processo, a participação dele estava encerrada, ele devia presidir um pleito e tal. E tem, por outro lado, do ponto de vista de marketing, o Lula Paz e Amor, não é? Quer dizer, isso aqui. E os acordos que possibilitaram isso, não é? A Carta aos Brasileiros, como é que... Sim, mas também, por outro lado, Fernando Henrique sai bastante esvaziado, não é? Sim. Sai em crise, o problema do câmbio e também o apagão, todas essas coisas, porque numa campanha também não é apenas uma questão cerebrina de se ver como é que se vai fazer a publicidade ou que tema se vai trabalhar, mas também o que é que aconteceu do ponto de vista da eficiência do governo e se ele veio ou não de acordo com as aspirações populares. Fernando Henrique tinha, enfim, já tinha chegado ao final realmente, não é? Todo o esforço tinha se concentrado na reeleição 4 anos antes. Então agora o problema era justamente ele ser substituído por outro. Estava tudo para o Lula, não é? Então era a vez de Lula. Não é? Não, eu acho que o Fernando Henrique até incorporou isso, né? Quer dizer, na atitude dele havia uma coisa, uma mensagem subliminar. Não, agora é a vez do Lula. Aquele abraço dos dois. É quase um orgulho de Fernando Henrique de poder fazer essa passagem democrática da aqueles óculos que pularam. Ali tem é emocionante. Mas eu acho que é um caso, no fundo, parecido com 94, em que o contexto político é o que acaba sendo predominante. Ou seja, o Duda Mendonça faz uma campanha genial para o Lula, faz realmente. Consegue contornar os problemas de rejeição que o Lula tinha, questão da agressividade do sindicalismo, a questão da intolerância do PT, todas essas coisas ele trabalha durante a campanha. Mas se não fosse o desgaste do Fernando Henrique, um governo mal avaliado, um desejo de mudança, o Lula não teria ganhado também essa eleição. Em 2002 a gente tinha um programa, tinha uma aliança correta e era necessário para ganhar. E tinha um bom marketing necessário para ganhar. Isso tudo foi correto para ganhar. Sem isso a gente não ganharia. A gente começou, no começo, com algumas resistências. O PT achava que eu ia escolher... O PT tinha uma visão que eu ia esconder o vermelho e ia esconder a estrela. E o meu maior sonho era trabalhar com a estrela, porque a estrela é uma puta de uma marca, né? Coisa de dizer que eu transformei o Lula no Lulinha Paz e Amor. Na verdade, assim, o Lula entendeu, e o Maluf também entendeu, é o seguinte, que as pessoas não querem isso, você batendo nos outros na televisão falando mal. Elas querem proposta. O que interessa é o seguinte, o que você vai fazer bacana para mudar a minha vida? Nós queremos dizer claramente de que vai acabar a moleza de banqueiro ganhar dinheiro à custa da miséria do nosso povo. Porque as pessoas que estão prometendo um futuro promissor não querem se responsabilizar com o passado. Até parece que o Brasil nunca teve governo. E o pouco dinheiro que tem, ainda o nosso presidente baixa a cabeça e vive fortalecendo e enchendo a barriga dos agiotas internacionais. Atenção, Brasil. Começa agora o programa Lula Presidente. Boa noite, Brasil. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, de agradecer a minha equipe. Comecei desde o primeiro dia trabalhando no segundo turno, ou seja, tentando quebrar a resistência daqueles que queriam uma mudança, mas tinham medo de votar no Lula. Então cabia a nós quebrar aquela resistência. Então a gente foi em cima desse público o tempo inteiro. Se cenas como essa tocam você pode até não saber. Mas com certeza, no fundo, você também é um pouco PT.
teve um negócio que é muito importante, quer dizer, a base política, quer dizer, a Carta aos Brasileiros... Acho importantíssimo. Foi importantíssima. A adesão do vice-presidente, não é? Também deu embora não fosse uma figura assim, um grande expoente político, mas ele... Um aval das elites. Um aval, quer dizer, houve um equilíbrio entre os recursos de marketing e de atuação política. Sim, sem dúvida. Tanto que a cobertura da imprensa, a gente tem um monitoramento dos 4 principais jornais impressos, o ponto de virada, quando eles deixam de ser tão negativos com Lula, é quando os 4 candidatos vão se encontrar com Fernando Henrique e assumem oficialmente o compromisso de manter os princípios da estabilidade econômica. Aí a cobertura dos jornais impressos vira em favor do Lula. Nesse momento, talvez, uma boa norma seria aquela, mais ou menos, senta que o leão é manso. Foi o conjunto de coisas que concorrem para essa situação. Inclusive a escolha do vice. Pois é, o Zé de Alencar, né? E temos depois, em seguida, 2002 e temos 2006, não é? Que é um episódio também muito importante, porque não é apenas uma reeleição, é uma reeleição depois de um momento de comoção, que foi o Mensalão, né, com Tarso Genro pedindo a refundação do PT, né? Quer dizer, teve aí também um momento de grande comoção, não é? Como é que vocês... Foi esse momento, assim, em termos do filme, esse foi o momento que a gente começou a gravar, né, a filmar. A gente estava em Brasília, a gente tinha as entrevistas agendadas com alguns desses personagens e aconteceu o escândalo do Mensalão. Então a gente pôde viver um pouco por dentro esse embate entre o jornalismo e os políticos, esse clima das CPIs, desse questionamento das campanhas políticas. Eu acho que a gente participou muito isso, de alguma forma, no filme, né, da gente ter vivido tão intensamente esse momento. E a campanha de 2006, na verdade, vem trazer uma questão nova, que é, apesar de toda essa proeminência dos escândalos na mídia, o voto acaba sendo um voto pragmático, um voto econômico pela continuidade. Né? Então, fica relativizado um pouco esse papel dos meios de comunicação. Agora, uma pergunta final para cada um dos dois. 2010, né? Estamos no meio do processo, né? Que é uma oportunidade magnífica, né? Tivemos uma experiência no primeiro turno e breve teremos a do segundo turno. E aí o papel do marketing, eu mencionei antes, vocês não precisam concordar, acho que os marqueteiros engessaram demais o primeiro ato, né? O primeiro ato me pareceu engessado demais, mas vocês é que são especialistas, professor. Bem, o que eu acho é que os marqueteiros hoje estão sob crítica, não é? Estão sob os holofotes. Eu mencionei isso. Hoje no Jornal do Brasil, por exemplo, há um jornalista antigo que vem criticando fortemente os marqueteiros, né? Enfim, que os políticos perderam a espontaneidade. E há pouco tempo também quem se manifestou nessa direção foi o Pedro Simon, em Brasília. Ele é contra tudo isso, ainda diz que faz a campanha antiga, coisa que eu não acredito muito. Mas, seja como for, realmente eu acho que daqui para diante a gente tem muito que pensar se os marqueteiros farão o sucesso dos outros do passado. Foi o Globo que deu, O Globo. O JB já acabou. O JB eu vi na televisão, no monitor. É a sua tentativa de restaurar o jornal. Ressuscitar. Exatamente. E como é que você vê hoje? Eu acho que assim, o marketing sempre tem um papel. O horário gratuito de propaganda eleitoral, sim. no Brasil, ele é um elemento da democracia. As pessoas ficam esperando, chamam de tempo da política, o tempo que começa com o horário eleitoral, esperam para se informar. Então, certamente teve um papel, por exemplo, no crescimento da Dilma, na associação dela ao governo Lula, colocando ela como responsável. Por outro lado, o eleitor já está escolado com o horário eleitoral. Sabe que aquilo é propaganda. Então, ele enxerga com uma visão crítica. Não enxerga aquilo como sendo um material jornalístico, por exemplo. E espera os debates, por exemplo. E espera que o jornalismo desempenhe um papel diferente do marketing. Então, eu acho que a gente tem um eleitor já maduro, que consegue pesar um pouco essas diferentes informações e aproveitar o que lhe interessa e descartar o que não lhe interessa. Então, eu acho que com o primeiro, a Dilma não
se elegendo no primeiro turno, o que a gente teve foi um recado do eleitor, bastante claro, ou seja, não, eu quero ter mais do que aquilo que me ofereceram até agora, né? É a sua impressão? Eu também acho que sim. O espectador e o eleitoral, ele sabe muito bem o que ele tem que decodificar, o que é que, enfim, ele entende como verdade e se localiza nas suas aspirações e o que é que ele vê na telinha ou vê nos jornais. A Alessandra tem toda razão nesse sentido. Penso como ela. O Observatório da Imprensa agradece a presença dos professores Orlando Barros, da professora e cineasta Alessandra Aldê, e lembra que assistindo ao Observatório da Imprensa, na TV, no rádio, na TV e na internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.